O caminho do discipulado. A pergunta é: temos sido um discípulo de Jesus? Isso seria uma pergunta bem cômoda, especialmente nos dias que nós estamos vivendo hoje, né? Quando alguém aceita Jesus e é introduzido no caminho do discipulado, na vida cristã, geralmente nós somos alertados para 3 perigos iminentes à vida cristã ou à nossa fé. E estes são o diabo, a carne e o mundo. Né? Você já ouviu alguma mensagem sobre isso, com certeza, como também já leu. Sobre o perigo do diabo, claro, né? Nós já sabemos a reputação que ele tem, enganador, ladrão, veio apenas para matar, roubar e destruir, como nós vemos lá em João capítulo 10, verso 10, e um crente consciente, alguém que está realmente comprometido com o reino de Deus, não vai dar muita trela, muita oportunidade, muito espaço para o diabo na sua vida. Isso é notório. Alguns até por um certo medo, né? E alguns temem, especialmente aqueles que vieram de uma vida assim mais complicada, com o envolvimento com o ocultismo, com o mundo das trevas, e sabe, tem consciência das ações do inimigo, das nossas almas, né, que se opõem a nós, à igreja, à família e a tudo aquilo que é nobre, a tudo aquilo que glorifica a Deus. Então não vai abrir espaço para Satanás, para o diabo. Também nós somos alertados a respeito da carne, as paixões que fazem guerra contra o nosso espírito, contra a lei de Deus gravada no nosso coração, como também na nossa mente. E neste mês nós vamos ter uma ajuda extra, que é do nosso irmão Eugene Peterson. Eu não sei se você já leu alguma coisa sobre ele, mas um dos legados que ele deixou para a igreja é a Bíblia, a Mensagem. E eu já li a Bíblia toda, é uma versão bem interessante, né? Uma tradução bem interessante, Bíblia em linguagem contemporânea, e algumas vezes nós vamos fazer menção a esta Bíblia, a essa versão, como também eu estou lendo um livro que está sendo bastante interessante, que foi escrito também por ele, que é esse livro aqui, tá? Então, alguns pensamentos eu estou traduzindo do livro, e que o título do livro é Uma Longa Obediência na Mesma Direção. Eu estou estudando este livro junto com um grupo de treinadores dentro da missão. Isso tem sido muito útil, e esta é uma área bem delicada que nós precisamos desenvolver na nossa fé, na vida cristã. E sobre a questão da carne, as paixões, eu gostaria de ler aquilo que Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 5, ele fala sobre as obras da carne, nos versos 19 a 21 de Gálatas. E é um texto bem conhecido, vários de vocês já leram várias vezes sobre as obras da carne, né? Mas eu achei interessante a maneira como o Eugene, ele coloca nessa Bíblia a Mensagem. E está escrito assim: todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade, sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo. Solidão paranoica. Competição selvagem. Consumismo insaciável. Temperamento descontrolado,
incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes, paródias de vida em comunidade. E, se eu fosse continuar a lista, seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês de usarem a liberdade deste modo. Não herdarão o reino de Deus. Interessante. Agora, quando você lê na sua Bíblia, né? Então, a Bíblia, a versão que eu mais tenho usado, e eu sempre leio outras versões também, né? Mas a revista e atualizada na nossa língua, né? Olha só como que isso é apresentado. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí você compara esta tradução, como esta do Eugene, né, na Bíblia, a Mensagem, e você vê assim que amplia bastante a nossa mente, a nossa visão sobre o que Paulo estava falando para os Gálatas neste trecho. Então, eu realmente tenho que admitir que alguém que diz ser cristão, que tenha aceitado Jesus, que diz ter nascido de novo, mas vive na prática destas paixões, realmente nós não podemos de maneira nenhuma dizer que esta pessoa está salva ou foi convertida. Então, o diabo fica muito mais fácil da gente discernir as artimanhas e os laços que ele coloca na nossa caminhada, e nós temos que resisti-lo, como nos diz a palavra em Tiago, né, que fala: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A carne já é um tanto mais sutil, porque é o apelo das nossas próprias emoções, das nossas paixões, e ela está de alguma forma atrelada àquilo que Deus criou para ser bom, para ser parte da nossa vida, como aqui diz sobre comida, sobre relacionamento, sobre sexo, tudo isso foi Deus que criou, né? A questão é que quando estamos vivendo na carne, nós damos um valor muito acima do que essas coisas têm, e isso passa a ser uma maneira de você associar esses prazeres, essas situações que estão ligadas à nossa vida, a uma vida de idolatria ou amante de si mesmo, né? Não tem nada a ver com a vida que Deus nos chamou para viver. Isso nós não podemos de maneira nenhuma admitir. Aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E esta é uma palavra muitas vezes repetida na Bíblia, nos advertindo e nos chamando a atenção para que nós devemos ter domínio próprio. O terceiro perigo que nós ouvimos é a respeito do mundo. E 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17, também nos adverte e nos admoesta a respeito do perigo do mundo, né? E novamente eu quero fazer aqui a comparação entre as duas versões que nós geralmente lemos. A mais comum é a Revista e Atualizada do Brasil, e diz lá: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo.
Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É verdade que qualquer novo convertido, alguém que não é muito familiarizado com a linguagem bíblica, quando lê esse trecho aqui das Escrituras, vou te dizer, a chance dele entender bem o que aquilo está querendo dizer para a nossa vida nos dias de hoje, vai ser um tanto deficiente, não vai ser muito claro, né? Então, na Bíblia, a mensagem, o que foi escrito, sai desta forma: não amem os costumes do mundo, não amem os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Praticamente tudo o que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso o afasta do ser humano. O mundo e seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. Veja, é uma linguagem que, pelo menos no mundo que nós estamos vivendo hoje, faz mais sentido para aqueles que estão realmente ávidos com o desejo de conhecer a Deus. Agora, o mundo é uma situação um tanto sutil, né, para nós entendermos. Por quê? O que seria amar o mundo, né? O livro que eu mencionei, ele começa dizendo assim, vou ler um parágrafo aqui, logo da introdução do livro, que diz assim: este mundo não é amigo da graça. Entenda bem isso. A graça de Deus que nos foi disponibilizada, primeiro para a salvação e continuando para nos capacitar a viver uma vida de alguém que foi salvo do pecado, salvo das paixões, salvo do amor a este mundo, salvo das concupiscências da nossa própria mente. A graça de Deus não é apenas o perdão dos pecados, não é apenas a salvação, né? Como nós muitas vezes ouvimos. Não, a graça de Deus que é disponibilizada para a vida cristã é para que nós vivamos neste mundo caído, neste mundo corrompido, como salvos. Uma vida vitoriosa, né? E o mundo não é amigo da graça. Uma pessoa que assume um compromisso com Jesus como seu Senhor e Salvador, e lembra que em aulas passadas nós vimos isso, Jesus não pode ser o Salvador de alguém, a não ser que ele seja Senhor da vida daquela pessoa em primeiro lugar. Então, salvação é derivado, é continuidade do senhorio de Cristo sobre nós. Ele é Senhor, Ele é o Criador, Ele é aquele que nos redimiu dos nossos pecados, mas Ele nos criou não para o pecado. Lembra disso, né? Então, este mundo não é amigo da graça. Uma pessoa que assume um compromisso com Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não encontra uma multidão se formando imediatamente para aplaudir a sua decisão de aceitar ou de estabelecer Jesus como Senhor da sua vida. Nem amigos antigos se reunindo espontaneamente à sua volta para o parabenizar pela sua decisão. Não, comumente nada é
diferente logo no início, mas há um acúmulo de desaprovação e indiferença agnóstica que constitui a si mesmo uma oposição espantosamente pavorosa. Isso é o que acontece quando alguém aceita ou abre o seu coração para compreender que Deus, Ele é soberano, que Ele enviou Jesus para nos salvar, mas para anunciar que Ele é o Senhor e que fora dele não há vida, né? Então, neste mundo, as pessoas que querem viver uma vida como discípulo de Jesus, vai sim enfrentar oposição. E eu vou te dizer, isso está cada vez aumentando mais. Nós estamos vendo que o mundo está afunilando-se e fica bem claro, aquele que é luz vai resplandecer como luz. Aquele que é treva vai se firmar mais e mais na escuridão. E vai haver um embate muito grande, já está acontecendo em todos os meios da sociedade, né? Então, o mundo não é amigo da graça. Isso significa, o mundo não tem nada com a igreja, com o caminhar de um discípulo do Senhor Jesus aqui. Não é difícil, num mundo tão vazio de significado, conseguir com que uma pessoa fique interessada no Evangelho. É por isso que, por exemplo, nas nossas reuniões, e agora nós tivemos, não tem muito tempo, né, um programa na igreja, onde várias pessoas compareceram e o objetivo era anunciar o Evangelho de Jesus e anunciar que existe uma vida plena em Jesus e muitas pessoas se interessam. É por isso que no Brasil, eu vou te dizer, existem mais pessoas que foram evangelizadas, que tomaram uma decisão de eu quero seguir a Jesus, que hoje se encontram fora da igreja, do que aqueles que estão em comunhão com a igreja. Então, o número de desviados é igual ou maior do que os que estão seguindo a fé. E isso mostra que o evangelho, sim, é atraente. Então, não é difícil fazer com que uma pessoa se interesse pela fé em Jesus. Difícil é fazer com que esta pessoa sustente esse interesse no prolongar da vida, na sua caminhada. Ele começa com muita empolgação, com muito desejo, mas para no meio do caminho. Ou seja, o discipulado não acontece na vida desta pessoa, né? Milhões, nós poderíamos dizer, já se decidiram em favor de Jesus. Afirmam terem nascido de novo, dão até testemunhos, mas quando nós analisamos a vida desta pessoa, nós não encontramos o quê? Evidências de uma vida transformada. Não há frutos, não há evidência de um caráter que foi transformado, ou seja, aquilo que nós deveríamos ter, adquirir, desenvolver com o que a Bíblia fala sobre novo nascimento, não está presente na vida desta pessoa. Então, nós não encontramos uma vida transformada, que faz parte ou são as características de um discípulo de Jesus, né? E é por isso que, olha só, igrejas estão se multiplicando por todos os lados. Você vai assim, anda numa rua, de repente você vê lá uma porção de placas. Igrejas, denominações que estão pipocando para todo lado. Eu acho isso bom. Eu acho melhor ter essa multiplicação de igreja do que de bares. Então, isso, de uma certa forma, é positivo. Mas, veja, nossa nação está afundada na corrupção. A nossa nação está continua afundada na idolatria, está afundada na imoralidade.
Nós temos uma situação de violência crescendo na sociedade. Nós não temos segurança em andar nas ruas, especialmente em determinados lugares. Por isso, nós temos que nos precaver com sistemas de segurança e assim por diante. Agora, eu vou te dizer, isso deveria ser totalmente o contrário se estas pessoas que aceitam a Jesus estiverem andando realmente no caminho do discipulado, né? É até assim engraçado, né? Algumas experiências que às vezes chegam até a nós, né? E às vezes acontece conosco mesmo. Eu me lembro de um dos nossos missionários que estava viajando daqui de Belo Horizonte para o Triângulo Mineiro. Então, o alvo dele era chegar até a cidade de Uberlândia, e no meio da estrada o ônibus foi assaltado. Passou assim uns carros, né, umas caminhonetes bem armadas e de repente pararam o ônibus e conduziram, desviaram o ônibus da estrada para dentro de uma mata, e ali eles assaltaram todos os passageiros. E com aquele terror, né, de violência, arma na cabeça e tudo, e foram abrindo todas as malas e bolsas e roubaram tudo. E aí chegou um desses, né, para esse missionário que estava lá e mandou ele abrir a mochila. Ele abriu a mochila e logo na frente, assim, logo na tampa, né, estava uma Bíblia e folhetos. E o cara virou para ele e falou assim: "Você é crente?" Aí ele disse: sou missionário. Ele disse: ó, fica tranquilo, eu também sou crente, não vai acontecer nada com você. Gente, isso aconteceu, né? E tem outras histórias semelhantes, ou seja, pessoas que dizem-se discípulos de Jesus, aceitaram a Jesus, mas sua vida não foi transformada. E eu estou convencido desta afirmação: Jesus não pode ser o salvador de alguém, a não ser que ele seja Senhor, totalmente dono da vida daquela pessoa, né? Então, a Bíblia nos apresenta dois conceitos que nos ajudam a entender o caminho da fé. E é muito importante que nós nos despertemos para essa realidade. Porque quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais, né, nós vemos que a vida cristã, ela realmente tem um conteúdo muito diferente do conteúdo de vida deste mundo. E esses dois conceitos que eu gostaria aqui de chamar a nossa atenção, né? Nós vemos, e claro, podemos estudar cada um deles, mas eu apenas estou abrindo o assunto com isto. O primeiro deles é que um cristão ou uma pessoa que faz parte da vida de Deus neste mundo, ela é um peregrino. Hebreus capítulo 11, verso 13, nos fala sobre isso. Hebreus 11, 13, então deixa aqui só eu dar uma... Hebreus capítulo 11 é o capítulo que fala sobre a fé. Verso 13 diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O Salmo 39, verso 12, também traz esse conceito. E você pode conferir lá no Salmo 39, verso 12. E também 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, que diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, novamente aqui, esse conceito de peregrino, né? Neste mundo,
Jesus mesmo diz que ele não era do mundo e que nós também não somos deste mundo. Quando fala este mundo, está falando exatamente tudo aquilo que nós lemos, não devemos amar o mundo, como diz a palavra. Esse sistema é a vida centrada em si, no ego, e que não tem absolutamente nada a ver com os valores da eternidade. Agora, o que significa ser um peregrino? O conceito por trás de peregrinação nos diz que somos pessoas que passam a vida indo para algum lugar, indo para Deus, e cujo meio para chegar lá é o caminho, Jesus Cristo. Este é o conceito por trás de peregrino, e alguém que está buscando o seu lugar. No nosso caso, no caso da igreja, é a presença, a casa do Pai, aquilo que nos aguarda no futuro, né? Então, toda a palavra que nós vemos diz respeito a isso. O povo de Deus está sempre caminhando em direção a este lugar, a esta pátria, a esta casa que nós entendemos, alguns chamam de céu, outros lugar onde Deus está, e assim por diante, né? O livro de Hebreus, quer dizer, o capítulo 11 de Hebreus salienta bastante a caminhada dos heróis da fé, que eram peregrinos neste mundo. Este é esse conceito, né, que a Bíblia nos mostra que nós carregamos conosco. Agora, um peregrino, que é, em outras palavras, um andarilho, veja, ele não carrega muita coisa, não tem como carregar muita coisa, é só aquilo que lhe é necessário. Isso significa que um discípulo, ou seja, o que está caminhando com Jesus, não pode ser atrelado a quase nada neste mundo. Ele tem na sua vida aquilo que é necessário para ele viver com dignidade, é verdade, mas ele não está preso a nada deste mundo. Este é um conceito que nós precisaríamos estar analisando e trazendo para dentro de nós mesmos, nos perguntando: eu sou assim, apegado a alguma coisa que realmente não tem valor eterno? Nós temos que fazer essa pergunta a nós mesmos. O outro conceito que a Bíblia nos mostra é o conceito de discípulo. O que é um discípulo? Esse é mais comum, nós estamos mais inseridos dentro desse processo, né? O discípulo, somos chamados de discípulos de Jesus. Mas o que é um discípulo? O discípulo é aquele que aprende andando juntos. Discípulo é aquele que aprende se relacionando com o mestre. Discípulo tem os seus ouvidos atentos à voz do mestre. Ele aprende por imitar o mestre. Esse aprendizado não é meramente acadêmico, ele não depende de sala de aula, ele não depende de seminários ou faculdade ou qualquer coisa. Não, não é isso. Esse é um aprendizado principalmente relacional. João capítulo 8, verso 31, Jesus está numa discussão com vários dos fariseus e líderes religiosos ali a respeito da vida, né? A respeito da verdade, e no verso 31 ele diz: se vocês permanecerem na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Quer dizer, veja essa conexão, a permanência, o continuar no caminho. Ali vem, né, a continuação do discurso de Jesus, logo depois: sereis verdadeiramente meus discípulos. Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, liberdade, libertação, não está preso a coisa alguma, e dentro desse contexto está falando não apenas
dos pecados que ficaram para trás, mas também está falando sobre o nosso emocional, sobre o nosso espiritual. Quer dizer, verdadeiramente sereis livres, é todo o contexto. Isso é o desejo de Deus para nós, mas isso depende de nós permanecermos nele, né? Se andamos com Jesus nesse contexto de discípulo, realmente experimentaremos uma vida plena, que é o alvo de Deus para cada um de nós, através de Jesus, né? Então, resumindo aqui, essa primeira semana desse mês de novembro, o que significa o caminho do discipulado? Nós tivemos essa introdução, né? Nós teremos uma vida bem atenta ao nosso inimigo, Satanás, que quer realmente nos desviar totalmente do propósito de Deus para nós, o propósito inicial com o qual Deus criou o mundo e nos colocou nele, que é a plenitude no relacionamento com ele. Nós ouvimos sobre o perigo da carne, as paixões da nossa própria carne, que nos leva a desprezar o Espírito, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade em nós, e nós entendemos também esses dois conceitos, peregrinos e discípulos. Nós precisaremos absorver esses conceitos para que nós tenhamos e entendamos o que significa o caminho do discipulado. E novamente a pergunta: eu sou um discípulo? Eu tenho aprendido do Mestre? Meus ouvidos estão atentos à voz do Mestre? Eu estou simplesmente querendo conhecer sobre o Mestre para que eu possa ostentar algum conhecimento, seja da Bíblia, seja do porvir, seja do reino, e para ter uma boa oratória? Ou realmente o que eu estou aprendendo para viver, para poder servir, para poder refletir como discípulo quem é o Mestre através da minha vida, né? Esse é o desejo do meu coração, ser cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. Que as pessoas vejam Jesus através da minha vida, da minha maneira de falar, de agir, de viver neste mundo. Este também deve ser o alvo de cada um daqueles que entenderam que Jesus é Senhor e Ele tem o direito sobre nós. Então nós vamos estar dando continuidade na semana que vem a respeito deste assunto, principalmente falando sobre o próximo passo, que está totalmente dentro do contexto de peregrinos e discípulos, ou seja, a necessidade que temos de uma vida constante de obediência àquilo que Deus tem nos revelado. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o nosso coração seja preparado e também amolecido pela palavra de Deus em nós. Fique na paz. Amém.